É, o querubim da guarda de Deus, do trono de Deus, que cuidava das coisas de Deus, né? Ele cobiçou o trono e foi lançado fora, né? Ele era um querubim. E o que me traz também a memória assim agora é que toda vez que o povo de Deus errava, ele ia para cativeiro. Toda vez que o povo de Deus errava, ia para cativeiro. Então, não, Saul errou, porque Samuel falava as coisas para ele e ele fazia diferente do que Samuel, porque Deus orientava Samuel e Samuel orientava Saul, mas Saul fazia do jeito que ele queria, não do jeito que havia sido orientado por Samuel. Aí um dia Samuel falou para ele: é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então ele era desobediente. Aí Deus levantou Davi segundo o coração de Deus, ungiu Davi. Isso deixa muito claro que não significa que a pessoa, eu sou do povo de Deus, né? Que Deus não vai cobrar, que Deus não vai tratar, que Deus não vai ensinar, né? Porque é muito claro assim, existe uma regra que fala assim, não faça para os outros aquilo que tu não queira que faça para você. Isso é bíblico, né? Olha lá como é que está escrito direitinho. Então, quando você, nessa regra, fala o quê? Não quer ser maltratado, não maltrate os outros. Não quer ser... Não faça nada que tu não gostaria que fizesse para você. Então, se você não quer ser subjugado, não subjuga os outros. Se você não quer passar fome, coisa e tal, então por que vai fazer os outros passar também, né? Então, hoje a gente vê líderes, né? Porque não é porque o líder é um líder de um lugar onde diz que é de Deus, porque é escolhido por Deus, que ele está no comando de Deus. Ele era para estar no comando de Deus, mas às vezes há uma desconexão entre o líder e o eterno, né? Porque fica que nem aquele querubim da guarda do trono de Deus que foi lançado para o inferno, né? Ou seja, perde a direção, perde o olhar de Deus, perde a perspectiva que Deus tem, né? E ele era a criação de Deus. Saul foi ungido rei, né? Mas não fazia aquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Então, perdeu a perspectiva de Deus também. Então, não é porque a pessoa diz assim, eu sou do povo de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido de Deus, mas se ele não andar nos princípios, né, e debaixo da ordenança do Senhor, ele perde as características dele, né? Mas eu sou ungido, eu sou escolhido, né? Então, Deus vem mostrar que eu tenho que ser ungido e escolhido. Também tem que ter a ligação com o eterno, porque se não tiver ligação com o eterno, você não tem nem a proteção, né? Porque você fica igual uma folha solta e não fica na árvore. Nós temos que estar na videira. A videira é a árvore que dá o fruto, a videira é a árvore que alimenta, né? Ou seja, o eterno é a videira e nós somos as folhas, nós somos os frutos, enfim. Então, não tem como você ser desconexo. Todo aquele que está na liderança tem que estar conectado com o eterno, porque se não estiver conectado com o eterno, eu sempre falo que os dons de Deus são presentes e Deus não tira esses presentes. Mas se você não estiver ligado na videira, né, enxertado na videira, ligado na videira, espiritualmente falando, né, você fica igual essa folha, e essa folha, uma folha ao vento, e essa folha, qualquer um vai colocar a mão nela, qualquer um vai poder usar ela, inclusive o inimigo das almas, né? O inimigo das almas, a palavra fala que ele anda ao derredor buscando a quem tragar. Então, se a pessoa não estiver lá ligada na videira, ele tá solto, então ele tá igual aquela ovelha largada lá no meio do nada, aí o lobo vem e pega. Então, o inimigo é o lobo, né? Espiritual. E aí vai usar aquela pessoa, aqueles dons, né, para fazer as coisas que ele quer fazer. E há uma agenda espiritual de destruição, porque o inimigo das nossas almas, ele tem inveja da criação de Deus, né? Ele tem inveja, porque nós somos a ligação com Deus.
nós estamos aqui na carne, né? Mas nós temos a capacidade de se ligar no eterno, olha só. Então, isso aí dá raiva neles. Eles não aceitam a criação de Deus. E isso, então, o propósito deles qual é? Destruir a criação de Deus. Como que eles vão criar? Eles pensam assim, como que ele criou um ser tão humano, né? Tão defeituoso, quer dizer, ele nos criou em mais semelhança. Mas assim, nós temos as nossas adversidades, nós temos nosso livre-arbítrio, enfim. E como que deu esse poder, né? Então, para eles é um poder que a gente tem, e eles não admitem que a gente tem essa capacidade de se ligar no eterno. Eles não admitem isso. Então, quando você entende, né, que se você não estiver, não estiver ligada na videira, né, você vai ficar suscetível a esses espíritos, né, essa legião maldosa, né, que vai buscar quem tragar e vai usar os dons que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem dom de profetizar, dons, e aí ele vai usar, vai levar legiões de pessoas ao erro, né? Hoje nós vemos líderes aí que não estão em conformidade com Deus, né? Porque pregam divisão, julgamento, julgo, né? Isso não está em conformidade com Deus, porque Deus veio para dar vida em abundância. Deus veio para unir, não para dividir. Jesus veio para instituir um reino na terra, o reino de Deus na terra, né? Ou seja, trazer as coisas boas lá de cima para cá, ou seja, nós nos elevarmos, né? E esse é o intuito de Deus, né? Nós sermos felizes, né? Hoje, quando você... Às vezes as pessoas, elas adquirem raiva de outras pessoas, né? E querem até acabar com as pessoas, né? E se você faz isso, você cai na lei do karma, né? Que é ação e reação, ou seja, você plantio e colheita, né? Então, ainda que a pessoa tenha feito alguma coisa para você, o bom é você não praticar nada contra a pessoa. Não revidar na mesma moeda. Por isso que Jesus falou da outra face, né? Por quê? Porque quando você entende que a pessoa deu aquilo, o que ela tinha, né? Se ela te deu ódio, é porque ela tinha ódio, né? As pessoas dão aquilo que elas têm, né? Elas mostram aquilo que elas são, na verdade, né? Então, se as pessoas mostraram ódio para você, você não tem que revidar o ódio. Porque quando você revida o ódio, você alimenta o ódio deles, né? E você não consegue se libertar. E quando você se liberta, por mais ódio, por mais coisas que as pessoas façam, emanem para você, não vai te atingir, porque você já está no patamar mais evoluído, ou seja, nada com que eles façam pode te atingir. E hoje o que nós vemos é líderes, né, emanando ódio, né? Emanando ódio, emanando destruição, né? Guerras dizimando aí, né? Gaza, que isso aí é um genocídio que eles estão praticando, né? E é um genocídio, né? Então, e o mundo tem que se atentar a isso. Por quê? Porque se você se cala, você é conivente com aquilo, né? Você finge que não vê, então você está o quê? Você está permitindo com que o outro continue fazendo o erro. Ao passo que quando nós vemos os nossos irmãos errar, a gente tem que chamar atenção, sim. Nós temos que chamar atenção. E se for necessário, paralisá-los, porque não provém de Deus, ainda mais pessoas que falam que segue o eterno, tá? Não provém de Deus nós dizimar outras pessoas, porque Deus ele tem o poder de dizimar e fazer o que ele quiser, sabe? Ah, mas Deus ele mandava ir para as guerras, mas na época Deus estava levando o povo para a terra prometida, então eles iam passar por povos e aí ia ter batalha naqueles povos, inclusive o caminho ia ser menor, mais curto, né? Mas foi para um caminho mais longo. Por quê? Porque sabia que passar por localidades que ia haver guerras ali e o povo não ia aguentar. O povo já estava vindo de uma escassez física, né? Porque trabalhavam lá no Egito, né?
provavelmente não eram bem alimentados, então não tinha condições de passar por guerras. Por isso que foram até parar naquelas águas de Mara, né? Que são águas curativas. Então, para quem conhece a palavra, sabe, entende o que eu estou falando, né? Por isso que houveram guerras lá. Mas isso foi outro tempo. E hoje eles já têm a terra deles prometida, que é Israel, né? Já é Israel. E eu vou dizer mais uma coisa para ti. Aquilo que Deus dá, mas é pequeno, né? Deus prospera aquilo. Deus, ele prospera. Então não tem necessidade de querer pegar essas profecias. Eu não sei de onde está saindo as profecias aí, né, de estudos, porque são pessoas que são genocidas, têm conhecimento, têm sabedoria, né? Me leva, sabe o que me levou agora? Me levou naquele cara que era o Balaão. Ele era profeta, falava com Deus, mas queria amaldiçoar o povo de Deus, né? Então, é os Balaão que estão em pé aí, né? Eles têm sabedoria, têm conhecimento, mas não estão sendo guiados por Deus, porque tem espírito de divisão, destruição e julgamento. E hoje é muito nítido isso. Aquilo que te subjuga, julga e divide, não faz parte do Eterno. O Eterno veio para nos juntar, não para separar, sabe? Lógico que ele vai separar as ovelhas dos bodes no dia que, né, nós fomos para a glória. Mas não agora, não agora. E o povo tá calado, tá omisso, isso é um crime também, né? Isso é um crime. As pessoas têm que se posicionar, sabe? Se posicionar. Se é um governante que não está alinhado, né, com o comportamento bíblico do Eterno, então tem que ser deposto, tem que ser deposto. Todo aquele que se levantar, né, contra a criação do Eterno tem que ser deposto, tem que ser deposto. A criação do Eterno eu falo o mundo todo, porque o mundo foi feito por Deus, as nações foram feitas por Deus. Então não entra aquele porque a gente é escolhido, porque é Israel de Deus. O povo escolhido de Deus não está especificamente dentro de Israel. O povo escolhido de Deus, ele também está muitos são fora de Israel e muitos não nasceram israelita, sabe? Porque é um estado de espírito, é uma aceitação, é um estado de espírito, ou seja, é muito mais do que simplesmente nascer numa localidade, né? O sacerdote Eli, 2 filhos, né? Que faziam horrores dentro do templo, então. Nem por isso, porque ele era o sacerdote, que os filhos dele agiam corretamente ou faziam as coisas corretamente. Então não quer dizer que você nasceu numa localidade, né? E que você vai fazer as coisas do jeito da maneira correta. Eu nasci aqui, então eu sou florzinha do campo. Não é assim que funciona, né? É merecimento, a espiritualidade ela tem merecimento. Não adianta nascer lá em Israel, né, e a pessoa tá com essa névoa nos olhos, né, e viver uma vida, né, de negação e moldada pela destruição. Não adianta. Mas é próspero, e daí que é próspero, né? A prosperidade tem vários tipos de prosperidade, né? Você pode ser próspero em finanças, você pode ser próspero espiritualmente, né? Então, qual é a prosperidade que a pessoa tem, né? Então, assim, eu acho que é uma repetição que tá havendo, sabe? Parece até que tá se vingando daquilo que aconteceu no passado, limpeza étnica, né? E se estivesse reproduzindo aquilo que aconteceu no passado com eles, e isso também não é certo, porque não é porque me bateram no meu lado, na minha face, que eu tenho que bater, né, na face da pessoa, porque justamente é que tá a grandeza, você poder fazer e você não fazer, né, você ter o poder lá de destruir ou de fazer e você não fazer, ou seja, porque mostra a grandeza do seu coração, né, a grandeza do nosso coração justamente está nas nossas atitudes, está nas nossas atitudes, não está na nossa roupa, não está no nosso diploma, na casa que você vive, né, no status que você tem.
A grandeza do seu coração está dentro da sua alma, porque o seu corpo vai perecer, mas e a sua alma, ela é perpétua, ela vai continuar. E qual é a grandeza da sua alma? Se tiver olhos para ver, que veja, né? E quem estiver dormindo, que acorde, né? Porque essas programações, elas são feitas primeiro no plano espiritual, né? Em dimensões espirituais, são as articulações, manipulações e articulações que eles fazem, programações, e aí essas programações vêm para a Terra, porque na verdade o inimigo não pode trabalhar na Terra, ele trabalha na Terra porque as pessoas dão legalidade para ele, e são canais para que eles possam trabalhar. Então, dessa forma que eles trabalham, através dessas canalizações dessas pessoas perversas, né? E ao qual eles vêm para a Terra e aí eles começam a ministrar, começam a mexer no planeta, entendeu? A interagir de forma perversa dentro do planeta. Então, e vocês acham que essa agenda do falso profeta, que vai vir pro falso profeta, vai vir da onde? Vai vir daqueles que vêm que falam que é de Deus. Ah, a gente é de Deus, porque a gente é escolhido de Deus. A agenda está vindo deles. Eles já trabalham há muito tempo em relação a isso. Há muito tempo eles já articulam em relação a isso aí. Por isso que fala, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, as pessoas pensam que o mal vai vir da onde? O mal vai vir justamente daqueles que falam que são povo eleito, nação eleita, sabe? Vai vir dali, porque eles vão fabricar um falso profeta, vão fabricar um Messias, né? E é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que ficar vigilante, sabe? Vigilante porque o discernimento é muito importante, né? E é isso.